Todos os dias a gente tenta agir de forma muito consciente, mas você sabia que é o nosso subconsciente, né? O inconsciente mesmo, que rege a maior parte das nossas ações, dos nossos desejos e do que a gente faz no dia a dia? Especialmente quando se trata de dinheiro. Nós somos ensinados literalmente a permanecer pobres, a gastar o dinheiro de forma errada, a não saber de certas coisas que poucas pessoas aprendem e aprendem no meio do caminho. Até porque as escolas da nossa época, elas não traziam nenhum conceito sobre educação financeira e, aliás, até hoje elas não trazem muito e o que traz muito vago. Você, por exemplo, teve alguma aula quando criança, adolescente, sobre receitas e despesas, sobre como calcular impostos? Você já se pegou olhando para o contra-cheque e não entendeu muito bem o que significava cada desconto ali? Isso acontece demais. A gente não foi ensinado sobre finanças de forma alguma, nem nos mínimos detalhes, nem sobre investimentos, nem na fala sobre enriquecer. E eu recomendo que você fique nesse vídeo, já deixa o like, porque eu vou compartilhar algumas dicas financeiras, conceitos mesmo, que me ajudaram a transformar a minha mentalidade e buscar esse enriquecimento, sair da pobreza de fato, especialmente no que se refere ao que a gente pensa e à forma que a gente encara as coisas. Em primeiro lugar, existe uma fórmula a respeito do dinheiro, que se a gente observar ali nos mínimos detalhes os grandes bilionários, as pessoas que se destacam, que a gente vai encontrar no caminho deles, na trajetória, uma coisa bem específica em comum, que é essa equação diferente do que a gente aprende. Para eles, a prioridade não é o quanto você ganha no trabalho, se você ganha mais. Não é essa simples equação do valor do trabalho, da hora de trabalho. Essa ideia de procurar um trabalho que te paga cada vez melhor é importante também, mas focar apenas nela faz a gente cair na armadilha de pensar que a quantidade de dinheiro que se pode ganhar está diretamente ligada à quantidade do tempo que a gente trabalha. E pensar só assim pode limitar muita coisa. Digamos que você ganhe R$20 por hora e trabalhe 40 horas por semana. Você levaria quase 25 anos para chegar em R$1 milhão. Isso sem contar qualquer despesa ou inflação, ou seja, seria bem mais tempo do que isso. Acho que seria, na verdade, impossível. É por isso que é impossível para tanta gente. E a mudança de mentalidade aqui, que realmente funciona, é ter uma combinação a mais para esse seu trabalho, que gera essa riqueza, que gera esse dinheiro para você, que é somar a ele a construção de ativos, a construção de um patrimônio em aplicações financeiras que façam o seu dinheiro multiplicar. Aí sim, não é só o dinheiro do trabalho chegando, é o dinheiro do trabalho chegando somado a outra coisa que vai fazer ele multiplicar além da sua hora de trabalho. Saber como investir com sabedoria para multiplicar o que você ganha e gerar renda passiva lá na frente, criando sua própria aposentadoria, sem depender, por exemplo, de INSS, deveria ser algo ensinado desde que a gente é criança. Aqui no Brasil, nós temos o Luiz Barsi como grande exemplo de sucesso ao fazer isso. Tem vários vídeos de outros youtubers contando a história dele. Eu recomendo fortemente a leitura do livro Rei dos Dividendos. Vou deixar o link aqui na descrição, porque é mesmo bem inspirador. É interessante de ver como ele mirou apenas em investir para alcançar a aposentadoria e nesse processo de longo prazo, de investir em empresas de qualidade, de não tentar especular, ele conseguiu alcançar aí bilhões de reais e é hoje o investidor pessoa física com mais dinheiro que tem no Brasil. O ponto aqui principal dessa primeira colocação é que o sistema convencional, ele acredita que a única forma de ganhar dinheiro é trocando o seu tempo por ele, é atendendo um cliente naquele horário, né, e nunca fazendo o seu dinheiro multiplicar por si só. Não ensina a gente a investir e na vida de todo mundo vamos passar por períodos de recessões econômicas, porque a economia é assim, feita de ciclos, a gente vai encarar desempregos ao longo do caminho. É normal, a gente precisa estar preparado para isso. Se você não tem entendimento sobre finanças, sobre investimento dessa forma, de forma a alavancar um negócio, de forma a fazer o seu dinheiro trabalhar para você, então qualquer deslize, qualquer percalço vira realmente algo assustador. Minha dica é economizem para construir riqueza e construa essa riqueza aplicando o seu dinheiro em investimentos. Comprando ações que realmente valem a pena, que pagam dividendos, comprando imóveis ou investimentos que aplicam nisso, entendendo mais sobre o mercado imobiliário, inclusive o físico. Eu não me refiro somente a fundos imobiliários aqui.
Conheço pessoas que começaram bem aos poucos e construíram patrimônio com coisas simples que, na verdade, até muita gente critica. Conheço pessoas que têm uma moto, um carro, por causa do planejamento financeiro que fizeram corretamente através de um consórcio, não um consórcio que foi empurrado pelo gerente do banco, que nem fazia sentido para aquela pessoa, tá? Mas um consórcio usado como planejamento mesmo, de fato. Conheço pessoas que economizaram dinheiro e, por entender de construção civil, adquiriram um terreno no local que tinham conhecimento que iria valorizar, construíram kitnets, né, perto de universidade, escolas, aquela região valorizou e eles têm hoje um patrimônio bem maior do que pessoas que ganham muito mais dinheiro e que só fazem gastar, que não tem essa educação financeira, que não tem essa visão do longo prazo, de investir naquilo que você de fato conhece, de ter esse planejamento. Pode ter certeza absoluta, né, que as pessoas que ficam ricas de fato, elas aproveitam os momentos de recessão e elas agem com coragem porque se planejaram, porque realmente entendem que aquele momento é passageiro, elas visualizam isso de forma muito positiva. Eu acabei misturando aqui, né, o primeiro conceito que eu trouxe é o de que você apenas trocar o seu tempo por o dinheiro, é o conceito de que trocar o tempo por dinheiro exclusivamente vai te enriquecer. Não, é necessário investir. E junto com esse conceito entra esse que eu já trouxe, você simplesmente economizar, que você simplesmente ter o controle, ali uma planilha para você organizar o seu orçamento já funciona para enriquecer. Não, você vai ter uma tranquilidade financeira aí, mas é fundamental aprender não só a economizar, mas a investir. Então, mistura um pouco aí os dois pontos principais iniciais aqui desse vídeo, que é o conceito de investir. Investir com foco em longo prazo, investir com uma estratégia dentro do que você tem conhecimento, buscar esse conhecimento. Nada disso é ensinado pra gente e sim, é essencial. Outro ponto que não foi ensinado para a gente nas escolas, na infância e adolescência, é a avaliação de riscos. Quantas pessoas você conhece, talvez até você mesmo, que não tem a noção real do que é o risco de uma coisa? É o simples fato de que o retorno oferecido, né, o lucro oferecido em um investimento, ou no que quer que seja, gente, na vida, ele vai ser maior, então ele vai ter um risco maior também. São pouquíssimas as pessoas que conseguem compreender isso, ter a noção de fato disso, e eu digo com propriedade, porque atendi nas minhas mentorias financeiras mais de 1000 pessoas, então eu reconhecia bastante, acho que esse era o ponto-chave. As pessoas não identificavam bem os riscos das aplicações financeiras, os riscos das coisas na sua vida mesmo, e eu sinto como as escolas elas pecam nesse ponto de fato. Então, quantas pessoas caem em golpes que a gente conhece, que foram iludidas por alguém que falou que ela ganharia muito dinheiro se investisse nisso aqui, que promete uma rentabilidade de 10% ao mês, 20% ao mês. Gente, o maior investidor do mundo hoje, né, o Warren Buffett, ele consegue 20% ao ano quando a gente faz uma média, tá certo? Do quanto ele conseguiu aí. O cara já tem 90 anos e conseguiu isso, é o maior. Então, como que vão te prometer um investimento que paga 10% ao mês, 20% ao mês, sem risco? Impossível, sabe? Se isso realmente gerar esse tipo de lucro, o risco é altíssimo. E se você conhecesse o risco ao entrar nessa aplicação, que é o quê? Perder todo o seu dinheiro ou talvez até ficar devendo, gente, você não entraria. Então, golpes diversos, né? Pessoas que ligam oferecendo coisas mirabolantes, tudo isso tem que ser avaliado, o risco que você está correndo, né? Antes de investir, analise o risco. Risco-retorno é essencial da gente aprender. Então é enorme a quantidade de pessoas enganadas por promessas mirabolantes de ganhos rápidos, golpes e mais golpes, tudo isso porque não compreendem que em tudo na vida, quanto maior o retorno, maior o risco, né? Para tudo existe um risco. Se as pessoas soubessem disso, ficariam com a pulga atrás da orelha, se entendessem de valores, números reais de economia, saberiam que é impossível várias pessoas terem lucros gigantes sem riscos e não teriam sido enganadas. Se você deseja começar a investir, comece aprendendo sobre os riscos também de cada produto. Cada aplicação financeira tem o seu risco. O Tesouro Direto é menos arriscado, a poupança é a menos arriscada de todas, né? Por isso é tão conhecida e por isso paga menos. A renda fixa vai ter um risco menor do que a renda variável, então a gente não entra numa aplicação sem conhecer o risco. Tá certo? E até dentro dos próprios CDBs, por exemplo, a gente vai ter riscos diferentes ali para cada um daqueles, de acordo com a quantidade de tempo que a gente espera para o vencimento ou com quem emitiu aquele CDB, quem é o banco emissor. Se você tem dúvidas sobre CDB, vai ficar aqui no card, na descrição, um link de um vídeo que fala só sobre CDB, tá? Como escolher o CDB, tá bem esmiuçadinho, bem bacana mesmo para quem está começando. Sugiro que você assista, mas espera acabar esse vídeo, tá? Que tem mais coisa para acrescentar aqui. Próximo ponto é que a maioria da população, a maioria das pessoas, elas visualizam o mercado de ações como uma coisa ruim,
o mercado financeiro como um lugar onde ricos pegam mais dinheiro de ricos e quem tem pouco dinheiro vai para lá para meio que jogar no cassino, sabe? Apostar, e eu vou botar R$100, vai sair 1.000. Gente, não é assim que a gente tem que visualizar o mercado de ações. Esse é um erro gravíssimo. Quando você investe numa ação, você está investindo numa empresa. Qual o pensamento que você precisa ter aqui? Essa empresa faz sentido para mim? Eu seria dono dessa empresa? Esse negócio é bom? É lucrativo? Fornece emprego para outras pessoas? Está de acordo com o que eu penso? Essas são premissas básicas de como a gente deve encarar o mercado financeiro e não visualizar as empresas como inimigas. Uma empresa, claro, ela pode ser boa ou não, mas uma empresa gera empregos, gera crescimento, e no momento que você entende isso, 90% das suas dúvidas e problemas em relação à Bolsa de Valores são resolvidos. Inclusive, se vocês querem mais conteúdo sobre renda variável, falem aqui nos comentários que eu posso também trazer, tá? Aos poucos a gente vai construindo aqui nesse canal conteúdo bem rico, bem extenso sobre investimentos, sobre enriquecimento. Vou também trazer o conteúdo sobre o YouTube. Próximo ponto é sobre empréstimos. A gente aprende que empréstimo é algo que vai salvar a nossa pele, não é verdade? Ai, deu tudo errado, eu não consegui pagar isso, eu não consigo ter um imóvel, um carro, eu vou fazer um empréstimo e adquirir esse bem, que normalmente é um passivo, que normalmente não gera riqueza para a gente. Ninguém é ensinado a visualizar um empréstimo como um ponto de partida para um negócio que foi analisado, foi estudado. Quando a gente observa pessoas muito ricas, normalmente elas não investiram o próprio dinheiro naquilo ali, elas fizeram toda uma análise, uma viabilidade do negócio, analisaram em quanto tempo teriam um lucro, analisaram a concorrência, o lugar onde iriam ter esse negócio, e elas não colocaram o próprio dinheiro. Elas pegaram o empréstimo no banco, né, mostrando todo esse estudo que elas têm, e aí elas começam esse negócio dessa forma, com o empréstimo. O empréstimo, assim, ele é bem utilizado, porque é feito para um ativo, algo que depois vai gerar mais dinheiro do que o dinheiro que você pegou emprestado. Você devolve o dinheiro e ainda fica ganhando mais dinheiro, ao contrário de um empréstimo que você faz para tapar um buraco, para resolver um problema que você construiu. E é um passivo e é mais dinheiro devendo. E aí está tudo errado nesse conceito de empréstimo. Seguinte, comparação, aprovação social. E parece que agora com as redes sociais, com o Instagram, isso está mais forte ainda. E olha, eu observo muito isso no comportamento dos pais de crianças, desde pequenas. Eu já presenciei pessoas comparando as crianças, né? Isso começa muito com o desenvolvimento mesmo, as pessoas estão sempre comparando as crianças umas com as outras, às vezes até irmãos, tá? Primos, familiares, crianças em escola. Gente, isso é muito, muito errado do ponto de vista pedagógico, que eu não vou abordar aqui. Mas desse ponto de vista psicológico financeiro, eu também já vi diversas vezes mães falando, olha só, o caderno dele é igual ao seu, que legal, você tem um caderno igual ao dele. Por que é legal, sabe, ter um caderno igual ao dele? É um bem material, só isso. Então, esse foco, olha que roupa bonita a dessa menininha, como ela tá linda, sua roupa é linda. Não, ela é linda, sabe? A roupa não é isso, a gente não deve trazer esse foco para as crianças. As crianças, elas chegam com toda uma pureza, sem ter essa observação, e às vezes uma única fala dessa já desperta ela para essa comparação, né? Olha o que ele tem, olha o que ela tem, eu quero isso, eu quero aquilo. E não é o fator, né, só do querer, mas do se comparar. Eu não tenho, eu quero ter, ele tem mais, e dele é mais bonito. Então vamos parar com essa comparação com as crianças, porque é a partir daí que a gente começa com isso. Isso é tão prejudicial para a nossa saúde financeira. Evite se deixar influenciar por essa pressão social de corresponder à expectativa material dos outros, de superar os outros nos bens, no status. Esse conceito está muito enraizado na sociedade, mas saiba, você não precisa de validação social sobre o que você possui. E eu te digo, mais vale uma conta com dinheiro bem aplicado, bem investido, que te gera liberdade geográfica, liberdade de tempo, renda passiva, ou seja, dinheiro caindo na sua conta todos os meses sem precisar trabalhar, né? Não que você vai deixar o seu trabalho, tá? Mas que você montou uma estratégia que gera uma renda a mais para você todos os meses. Poxa, analisa o que é que vale mais para você, né? Essa liberdade financeira ou é ter uma BMW na garagem, ter um super carro, entende? Tem pessoas, claro, né? A gente tem diferentes classes sociais, mas já presenciei, inclusive já recebi comentários aqui, já atendi pessoas em mentorias que elas estavam ali dentro de um padrão onde ganhavam muito bem e a maioria dos colegas gastavam absolutamente tudo com passivos, com coisas muito caras, com coisas de luxo e acabavam meio que cobrando, né? Você se sente cobrado nessa situação de eu não tenho, né? Mas veja, você está construindo algo, isso é mais importante para você?
ter mais tempo para os seus filhos, ter mais tempo para você, poder trabalhar com o que você ama, né? Esse é o propósito quando a gente investe, né? De ter essa tranquilidade financeira também. Então coloca uma meta para você e nada mais vai fazer sentido, né? Será que não é melhor isso do que sucumbir à pressão de acompanhar o status dos outros? Tome suas decisões financeiras dentro da sua realidade, principalmente dentro do que você deseja conquistar. Depois, conhecer as leis tributárias. Gente, quem aprendeu a preencher, né, a declaração do imposto de renda em escola? A escola não ensina isso, ninguém ensina isso. Ninguém ensina, como eu falei, a ler um contra-cheque, a saber quanto você paga de imposto. E a gente deixa de ganhar tanto dinheiro, né, a gente perde tanto dinheiro ao longo do caminho por não saber disso. Será que você, que oferece um serviço assim, como pessoa física hoje, não ganharia mais com os impostos que podem ser oferecidos ali para quem atua com o CNPJ? Será que você não aderiu a uma previdência no seu trabalho que foi oferecida e você achou maravilhosa e no fundo ela nem é tudo isso, sabe? Porque você não compreende daquilo ali. Será que você não está deixando de pagar impostos a mais por não ter uma previdência que te ajude nesse processo também? Se você não conhece esses detalhes, você perde dinheiro ao longo do caminho, sem sombra de dúvidas. E escola nenhuma nos ensina, né? E o último ponto, um foco em produzir com propósito. Quando a gente está na escola, o que mais a gente vê, né? Aqueles alunos que estão ali a ponto de escolher a carreira, a profissão, quando eles vão fazer uma análise, o que é perguntado a eles, né? Qual a disciplina que você mais gosta? Você se identifica mais com matemática ou português? Gente, por quê? Tudo bem, teve um estudo que revelou que se você tem mais habilidade com matemática, você vai se dar melhor em engenharias, mas será? Sabe, eu sei que tem esse interesse por trás, mas a gente tem que ensinar para as crianças, para os adolescentes, que o dinheiro é importante, né? Que o trabalho, como que é o trabalho, qual é o propósito desse trabalho, não tem relação com a disciplina em si. A disciplina tem que ser um caminho para você atingir aquele fim que você quer ter, que é aquela profissão. Com qual propósito, com qual razão? Quanto mais a gente consegue ajudar, mais dinheiro a gente gera, sabe? Por exemplo, aqui no canal do YouTube, eu consigo gerar mais valor à minha mentoria financeira, eu consigo alcançar um maior número de pessoas, eu consigo ter uma renda sendo gerada. Inclusive, se vocês querem esse tipo de conteúdo, comentem aqui, eu pretendo trazer também para o canal como você ter o seu próprio canal de YouTube monetizado. Monetizei 2 canais em menos de um mês praticamente, então eu sei o caminho das pedras para isso, eu posso te ajudar com isso também. Mas a gente é muito condicionado na escola a ir para o que a gente gosta de fazer. Eu gosto de matemática, então eu vou por esse caminho aqui. Então, por que não? A gente tem que pensar que o dinheiro vai ser importante, né? Se a gente só ama o que faz e não consegue gerar nada de riqueza, não aprendeu como trabalhar o marketing daquilo ali, como trabalhar o atendimento ao cliente, a gente não vai conseguir ser feliz 100% nessa carreira, né? A gente vai acabar se sentindo frustrado. Seu trabalho também precisa gerar riqueza para você. Você precisa receber dinheiro suficiente para se sustentar. Eu penso que as escolas elas deveriam sim ensinar sobre a educação financeira, mostrar que é possível unir o que se gosta a um maior ganho, preparar para entender também um pouco mais de marketing, como eu falei, como se promover. Hoje em dia que a gente tem internet disponível para isso, né? Qual é o seu valor de produção? Como você pode aumentar isso? Como que você pode aumentar o seu negócio, escalar ele? Como pode ter mais de uma fonte de renda? Como oferecer serviços mesmo em épocas de dificuldade financeira? Tudo isso é tão importante para uma carreira de sucesso e absolutamente ninguém ensina. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se identificado de alguma forma, fala para mim nos comentários e que ele tenha destravado aí mais um pedacinho para a sua abundância financeira. Para você fazer algo que estava com medo, que está adiando, que a escola não te ensinou, que você não se sente preparado, talvez, para buscar esse conhecimento. Hoje a gente tem, né? Aqui no YouTube tem tanto conhecimento disponível para a gente consumir, olhar um vídeo, assistir com calma e aprender tanta coisa que não nos foi ensinado. E até fazer diferente com as próximas gerações. Começar a ensinar os nossos filhos, sobrinhos, as crianças que estão por perto nesse sentido. Vou deixar mais um conteúdo aqui, se você quiser refletir mais sobre esse assunto, essa mentalidade e também para você que foi despertado pelo interesse de começar a investir, outro vídeo que vai te ajudar aí do zero, num produto super simples para você começar para valer, tá certo? E não esquece de se inscrever, tá bom? Até mais!